O vídeo que eu vos trago aqui chama-se Andreia a Submissa, do programa Seja o que Deus Quiser, na Rádio Renascença. Este vídeo tem dado um bocadinho o que falar nas redes sociais. Inclusive o Rafael Maia já falou sobre este caso da Andreia também. Para vos dar um bocadinho de contexto, a Andreia de que eles estão a falar é uma senhora no Instagram que tem uma conta chamada Andreia Loves Jesus. E o que ela ou Andreia ama Jesus em português. E o que ela faz é tentar trazer a aplicação da Bíblia para o nosso dia a dia. Eu quis trazer este programa aqui para vocês, porque, para quem não sabe, a Rádio Renascença é efetivamente financiada pela Igreja Católica. Então, eu achei interessantíssimo a Rádio Renascença estar a criticar uma pessoa que está quase que a espalhar a palavra, não é? Sem falar que eu me assustava um bocadinho quando diziam que iam reagir à Andreia. Na minha cabeça era eu, mas não, ainda não. Vamos lá dar play aqui, então avisem como está o som, eu já vou desligar a música. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Cá estamos nós então para mais um Seja o que Deus quiser, o último desta semana, já aqui a partir da manhã e até sexta-feira, portanto dias 4, 5 e 6 de junho às 3 da manhã vão estar fechadas numa casa, numa missão em direto das 7 às 20, com o objetivo de ajudar as vítimas de violência doméstica em Portugal. Nós também por lá andaremos, não é assim, Paulo? Sim, certamente. Mas as protagonistas serão elas, até porque em 3 dias propuseram-se a receber 300 convidados. É obra. É obra ou loucura? Eu acho que é mais a segunda. O tema que vos trago hoje até vem já no espírito desta emissão especial da Renascença. Não vos vou falar de alguém que seja vítima de violência doméstica, mas sim da Andreia, alguém que decidiu viver o seu casamento de uma forma diferente. Eu comecei a ser submissa ao meu marido. Opa, forte. Sim, Marisa, eu já vi o vídeo dela na íntegra e o vídeo está todo incluso aqui nestes clipes. Eles vão apenas fazer cortes na voz da Andreia e vão dar a opinião deles. Eles aqui começam com a frase com que ela abriu o vídeo, ou seja, é aquilo que nós nas redes sociais chamamos um gancho. Um gancho é aquela frase inicial no vídeo que vos deixa muito presos ao vídeo. Por norma, fala do tema do vídeo, mas não é a frase que vocês devem levar de forma mais literal. A frase do início do vídeo, mesmo nos meus, é assim que funciona também, serve para dizer às pessoas: ei, parem de scrollar, esta mensagem é importante. Então a forma da Andreia começar aqui, ela começou por dizer: sim, eu sou submissa ao meu marido. E vamos ver aqui quais são os comentários que eles têm a dizer sobre isto. Forte. A Andreia começou a ser submissa ao seu marido. Uma decisão que vai, no mínimo, contra a corrente da realidade que vivemos nos dias de hoje, não é? Em que falamos de direitos iguais, mulheres empoderadas. Mas como é que isto aconteceu, Andreia? Foi algo que naturalmente aconteceu. Eu não me esforcei para o ser, simplesmente aconteceu, como se o espírito do orgulho e da rebeldia tivesse sido extraído de mim de repente. Como assim foi uma coisa natural? Simplesmente aconteceu? Como é que a submissão é uma coisa para se encarar de animo leve? Olha, hoje de manhã acordei, não sei, estou submissa, não sei o que. Olha, nem está mal, mas é que nem se está mal assim isto da submissão. Isto não parece toda uma coisa normal e natural de acontecer, não é? Acredito mais na versão da rebeldia e o orgulho terem sido extraídos dela. Mas se assim foi, é preciso saber quem é que foi o dentista que fez isto, não é? Porque os dentistas é que fazem extrações. Pode ter sido negligência, pode ter sido simplesmente um erro, mas pode acontecer. Uma pessoa vai ao dentista para extrair um siso e de repente sai de lá também sem o espírito do orgulho e da rebeldia. Isto deve estar a dar cabo da vida, Andreia, não? Eu já conversei com a Andreia pelo Insta sobre isso e eu pedi-lhe autorização para poder vir aqui dar-vos um bocadinho a minha opinião. O que eu achei especialmente caricato é que a Rádio Renascença sempre foi a única rádio em Portugal que tentava, de certa forma, continuar a espalhar aquilo que eram os valores católicos. Então eu achei muito interessante, especialmente num programa chamado Seja o que Deus Quiser, irem criticar uma das poucas pessoas em Portugal que está efetivamente a tentar espalhar a palavra. Agora, a minha opinião é que existiam outras formas da Andreia ter exposto aquilo que ela queria dizer. Se estivermos a fazer a análise do vídeo da Andreia naquilo que é o contexto da narrativa, ou quase que o contexto político, é que nós temos que conseguir construir os nossos argumentos para ninguém os conseguir pôr à prova. E a forma como a Andreia dá a explicação dela aqui acaba por ser um bocadinho simplista. Então dá muito ao aso de ser comentada ou de ser gozada, porque não deixa as coisas muito claras ou muito explícitas. Vocês podem pegar em qualquer vídeo meu e se vocês o forem destrinchar desta forma, ele vai parecer que não tem lógica. Mas isso é o que acontece se vocês pegarem qualquer conversa que vocês têm no dia a dia
e as pessoas pegarem naquilo que vocês dizem e a seguir fizerem o comentário que lhes apetecer em relação a isso. Ele nem disfarçava que estava a ler um papel. Sim, estes programas de televisão ainda são feitos à antiga, são completamente roteirizados. Agora, o que me chateou aqui um bocadinho nesta situação é que claramente houve um esforço para pegar naquilo que é a palavra da Andreia e tentar distorcê-la. E isso também não me deixa feliz, especialmente vindo de uma rádio como a Renascença. Quando ela diz que de forma natural começou a ser mais submissa ao marido, eu consigo entender completamente o que ela quis dizer. Isso não quer dizer que eu seja uma mulher submissa no sentido de eu fazer tudo, de eu fazer tudo o que o meu marido quer, só porque sim. Eu vou só avançar um bocadinho mais no vídeo, porque depois eu sinto que facilita um bocadinho eu dar-vos a minha opinião. A verdade é que ser submissa ao marido não é nada de extraordinário. É só bom senso. E eu peço desculpa. Desculpe, eu até levantei o bracinho para falar. Eu peço desculpa, André, mas não há nenhuma situação em que a submissão de uma pessoa perante outra seja algo que não é de nada de extraordinário, não é? Seja familiarmente, seja profissionalmente, não interessa. É tudo menos bom senso. Eu diria mais até que é um péssimo senso. Para nenhuma das partes, para nenhuma das partes. Nem para quem se submete, nem para quem tem alguém que lhe é submisso. Se queres ter alguém que te é submisso, arranja um animal de estimação que não seja um gato, porque esses também são tudo menos submissos, não é? Mas já agora, a título de curiosidade, isto de ser submisso ao marido traduz-se em quê? O que é que terá mudado no dia-a-dia da Andreia? Deixei de querer fazer as coisas todas como eu quero, quando eu quero e porque eu quero. E porque eu quero. Esta questão que vocês têm aqui é muito semelhante a um dos primeiros vídeos que eu publiquei, que eu acho que as pessoas pararam de valorizar hoje em dia. Vamos tirar aquele grande exemplo que é o que eu dou mais, porque é aquele com que eu mais me identifico, que é a questão do sair à noite. Eu, a partir do momento em que casei, deixei de frequentar certos ambientes, não necessariamente por o meu marido me proibir de eu fazer alguma coisa desse tipo, mas por eu ter em mim própria analisado que esses ambientes já não estavam a trazer nada de novo para a minha vida e muito menos alguma coisa que fosse benéfica para a minha relação. Esta submissão de que a Andreia fala aqui, a meu entender, é aquilo que ao longo dos anos desapareceu num casamento, que é a capacidade de confiarmos um no outro para tomar certas decisões. Então eu falo no caso do meu casamento, por exemplo. Tem coisas que a minha opinião prevalece sobre a dele, porque ele sabe que eu sou mais entendida naquele assunto, e tem outras em que a dele vai prevalecer sobre a minha, porque eu consigo entender que ele percebe mais daquele assunto do que eu. Mas é incrível como conseguem transformar isto completamente numa submissão que reduz a mulher. Foi a palavra dela. Quer dizer, qualquer pessoa está no seu direito de fazer o que quer, quando quer e como quer. Contudo, um casamento é uma situação a dois. E por isso temos que encontrar ali um equilíbrio, não é? Acho que a André também exagerou ali um bocadinho. Isto não é ser submissa, é estar numa relação, não é? Não é como se de repente ela nem sequer pudesse interromper quando ele fala, o que seria? Passei a ouvi-lo e, muito importante, mulheres, escutem isto. Passei a não interrompê-lo quando ele fala. Esta é uma característica de muitas, muitas mulheres e os homens odeiam Vocês viram, eu vou-vos pedir para focarem a vossa atenção aqui na reação em baixo, olhem lá. interrompê-lo quando ele fala. Esta é uma característica de muitas, muitas mulheres e os homens odeiam isto. Mas como é que elas se atrevem? Mas espera, mas como assim não interrompes quando ele fala? É tipo sala de aula, tens de pôr o bracinho no ar quando queres falar? O mesmo se aplica quando queres ir à casa de banho? Maridão, maridão, posso ir à casa de banho? Não, é que assim voltamos à questão do equilíbrio. Assim já concordo que há efetivamente uma submissão. Assim já não é uma relação marido e mulher, é mais de criança e encarregado de educação. Só falta. É aqui que eu tenho que discordar completamente daquilo que eles estão a dizer. Eu, conforme fiquei mais madura, não sei se vocês sentiram isso também, sejam mulheres, sejam homens. Quanto mais vocês amadurecem, mais vocês começam a valorizar a opinião das pessoas à vossa volta. Eu, neste momento, interrompo menos as pessoas, mas não é só o meu marido, é todas as pessoas por quem eu sinto carinho ou respeito. Eu não interrompo tanto a minha mãe como eu interrompia. Eu não interrompo tanto o meu pai ou o meu avô ou a minha madrinha como eu interrompia. E eles estão aí, se for mentira podem dizer, mas eu acho que amadureci muito nos últimos anos neste sentido, que é entender que talvez seja importante às vezes controlarmos um bocadinho aquilo que é a nossa fome ou a nossa vontade adolescente quase de ser diferente e de pensar diferente da nossa família, para dizer: "Epá, se calhar esta malta até sabia alguma coisa". E é exatamente disso que a Andreia está aqui a falar. Ela fala: "Eu
naturalmente, comecei a compreender que dentro da minha relação faz sentido eu dar um espaço de fala ao meu marido que eu anteriormente não estava a dar. E eu acho isso bonito. Faltava teres de fazer tudo o que ele diz, mesmo que não concordasses. Passei a ouvir os conselhos dele e não só ouvir, mas aplicá-los, a dar uma hipótese. Mesmo quando eu muitas vezes tenho outra opinião ou eu quero fazer as coisas de outra forma, eu penso, ok, o que tu sugeriste também é interessante, vou experimentar, vamos ver o que é que acontece. Pois não sei. Afinal já não falta, porque ao que parece a Andreia faz mesmo tudo e da maneira que o marido lhe diz, mesmo contra a sua vontade. É giro que ela diga que segue os conselhos dele, quando na verdade está a obedecer a ordens. Basicamente a Andreia está a anular-se neste casamento, o que faz com que a sua família seja quase uma família monoparental. E tal, mas a Andreia está lá. Pois está, mas mais para acatar ordens e obedecer às decisões e vontades do marido, não é? Olha aí o quanto aquilo que a Andreia disse foi completamente distorcido. Ela não disse: "Eu vou obedecer cegamente àquilo que o meu marido me está a dizer". Ela diz: "Eu amadureci, reconheço no meu marido uma personalidade que eu respeito, que eu valorizo, e por essa razão, eu de forma autónoma decidi começar a seguir os conselhos dele". Da mesma forma que eu, Andreia, cresci e comecei a dizer assim: "Não, pá, se calhar a minha mãe sabe umas cenas". É exatamente a mesma coisa. Eu nem sei se em caso de inspeção das finanças, se isto não pode assumir um contorno de uma forma de trabalho precária, não é? Não sei se ela se Pois. passa recibo pelos serviços prestados domésticos. Porque familiar já dá para perceber que há ali alguma precariedade. Outra coisa que eu deixei de fazer foi controlar. Eu estava sempre a tentar controlar tudo o que acontecia em todas as áreas da nossa vida, em casal. E eu não quero mais controlo, porque neste momento eu confio totalmente no meu marido. Eu coloco a nossa vida nas mãos dele e embora, obviamente, nós, quando temos que tomar decisões, falamos sempre entre os dois, mas eu digo-lhe sempre aquilo que tu decidires, eu apoio, não é? Porque eu confio totalmente na liderança dele para a nossa família. Mas se calhar não devias, não é, Andréia? Cada pessoa tem as suas valências e em algumas certamente és melhor do que ele. Porque é que é ele que decide tudo? O discurso de Andréia parece o discurso do treinador de futebol que está a atravessar uma fase de maus resultados e diz que confia na equipe e nos jogadores, não é? O presente, neste caso, o marido, continua a confiar 100% no treinador, na sua visão e no projeto dele para a equipa. Só que no futebol, normalmente passadas algumas semanas, o treinador é demitido. Outra coisa. O Pedro diz aqui: se uma mulher escolher mesmo ser submissa, ela não pode. Pedro, tu poder podes fazer tudo. Acho que não deves fazer nunca nada que vá colocar a tua vida em risco. E é uma posição muito perigosa para as mulheres. Vocês têm que entender, e era aqui o que a Marisa estava a dizer, é que as pessoas confundem a submissão que a Bíblia defende. A submissão que é defendida na Bíblia, por muito ou pouco engraçado que vocês achem, é muito parecida com aquela que a comunidade BDSM defende, que é uma submissão em que a pessoa que está na posição de submissa diz assim: "Eu confio totalmente na outra pessoa para ela tomar as decisões que são mais saudáveis para mim". Isto pode correr muito bem? Pode. Se o teu marido for um excelente homem que vai sempre colocar os teus interesses à frente dos dele, mas muito rapidamente pode correr completamente mal. Agora, se vocês ouvirem aquilo que a Andreia está a dizer, não parece que ela esteja a confiar de uma forma completamente cega. Ela, durante anos, viveu uma relação onde ela se apercebeu que muitas vezes poderia ter seguido um caminho mais fácil se tivesse concordado com a opinião do marido em certos assuntos. Ela, na altura, escolheu por não o fazer e decidiu que a partir de agora vai tomar uma atitude diferente. Como é que tentam transformar isto? Ela diz que vai tentar, então como é que tentam transformar isto numa mulher que é cegamente submissa ao marido? Não é isso que foi dito. E eu sou a favor da piada. Eu não estou a dizer que este pessoal aqui não tem o direito de fazer a piada deles. Em primeiro lugar, eu acho que não o deviam fazer num espaço que é financiado pela Igreja Católica. Mas isso é a minha opinião pessoal. Muitas pessoas vão discordar daquilo que eu estou a dizer e eu tenho conhecimento disso. Mas Andreia, se para eles ela é a vítima porque gozam com ela. Exatamente, Pedro, não consigo perceber se efetivamente estamos aqui a falar de um humor que vem com uma preocupação da posição em que a Andreia se coloca. Eles estão a fazer exatamente o oposto daquilo que deveriam estar a fazer, porque nenhum dos comentários, mesmo que humorísticos e alguns até engraçados, né? A questão do dentista que fez isso, de enfiar a submissão pela goela abaixo, é uma piada que eu consigo entender como engraçada. Agora,
acham que o espaço correto para fazer este tipo de piadas sobre alguém que está a falar da explicação daquilo que é ser uma mulher submissa no conceito bíblico. O espaço correto para o fazer é numa rádio financiada pela Igreja Católica. Coisa muito simples, mas engraçada, é que eu deixei de esperar que ele fizesse as tarefas de casa. Claro, esperar para Porquê? quê, não é? Não é? Vais lá tu e fazes tudo, como é óbvio. O que seria agora o homem ter de participar nas tarefas domésticas? Olha agora, se vis que há muita coisa para fazer, arranja-se mais mulheres aí para casa, olha agora. Até porque ele, coitado, já tem uma grande cruz. Ele tem o papel dele, ele trabalha, tem múltiplas formas que ele providencia para a nossa família financeiramente. Essa é a cruz dele, de certa forma, é a responsabilidade dele. E eu trago outro tipo de sustento para a família, emocional, espiritual até, de estar disponível, de criar um lar quando ele chega e se sinta bem e se possa também regenerar depois de um dia de trabalho. O Pedro diz aqui: se uma pessoa tem um parceiro ou parceira de vida que sabem que toma melhores decisões, pode escolher ser submissa. É muito diferente se esse parceiro for um agressor, por exemplo. Certo, Pedro. Só que eu acho que aqui, quando a Andreia fala em ser submissa, é entender que em certas situações vale a pena ser guiado por alguém em quem ela reconhece mais valor. Neste caso, a pessoa que a Andreia escolhe é o marido, e eu aposto que ela vai dizer que em primeiro lugar viria Deus. A Cecília diz-me: admira muito esses comentários vindo de uma rádio católica. Exatamente, Cecília, essa foi a minha principal admiração. Eu não ouvi ninguém a falar sobre isto. Isto não veio de uma rádio comercial, por exemplo, que é uma rádio 100% privada. Esta, apesar de ser privada, é financiada com o dinheiro dos católicos. E não me revejo nas palavras que eles estão a dizer. Então, mesmo para mim, acaba por parecer um bocadinho injusto. Claro. Ela diz que ele colabora de múltiplas formas, mas só ouvi uma, que é trabalho. Não é? Trabalho. Mas pronto, ele tem que trabalhar. Ela tem uma outra tarefa super importante: estar disponível e criar um bom e acolhedor lar. Para quem? Para ela? Para os filhos? Para toda a família? Não, não. Para ele. Um lar onde ele se sinta bem e possa revitalizar depois no dia de trabalho. Nem podia ser de outra maneira. O próprio Sol. O Sol, a estrela, não é? Em torno do qual orbitam os planetas do Sistema Solar, abre ele próprio uma exceção para o marido da Andreia. É o Sol que gira em torno do marido dela. Porquê? Porque ele tem de trabalhar, coitadito, não é? Já viram o quanto isto foi distorcido? A Andreia diz que o meu marido passa o dia a trabalhar, então eu esforço-me ao máximo para garantir que ele tenha um espaço em casa onde se sente bem. Desde quando é que isto é um problema? Ou porque é que estão a tentar fazer com que isto pareça um problema? A Andreia claramente é feliz a garantir que a casa dela é acolhedora e para o marido poder descansar, com certeza, mas ele descartou completamente o ser acolhedor para os filhos. Porquê? De onde é que ele tirou essa informação de que ela fazia isso apenas e só para satisfazer o homem? O Pedro diz: imagina um mundo na lógica destas pessoas. Amor, queres pedir o quê? Pede o que quiseres. Oh meu Deus, submissa. Hoje em dia, qualquer mulher que tenda a publicamente dar razão ao marido vai acabar por levar com algum tipo desses comentários. Por isso, essa submissão bíblica não dá para ser com qualquer homem e por isso devíamos também aprender a escolher melhor os nossos parceiros. Sim, caso a vossa intenção seja ter uma relação como a da Andreia, é muito importante escolherem bem os vossos parceiros. Agora, neste caso aqui, eu acho que foi uma tentativa de ridicularizar. Para começar, eu sinto-me um bocadinho ridicularizada também, porque eu sou a primeira a dizer que gosto de ter a minha casa organizada, limpa e cheirosa, porque eu me sinto mais relaxada. Efetivamente, o meu marido vai se sentir também. Eu só não entendo como é que tentam distorcer tanta palavra, se é isto que lhe dá gosto. Qual é o problema da sociedade? Mas depois dizem que apoiam todas as mulheres. Agora, claramente, não apoiam a decisão da Andreia. Ainda assim, não pensem que ela faz tudo sozinha. Embora eu não espere que ele me ajude, sempre que ele está em casa, ele acaba sempre por me ajudar também. Estão a ver? Ele ajuda. Não divide tarefas domésticas. Ele ajuda. Porque as tarefas são dela, não é? Não há aqui dúvidas, não há aqui margem para dúvidas. E não são todos os homens que estão dispostos a ajudar. O marido da Andreia, muitas vezes, até desvia as pernas para ela aspirar ao chão, a ver ela tudo bem. Não é? Chega mesmo a usar um prato para comer uma torrada no sofá em vez de simplesmente comer para cima dele. E depois a Andreia ter de limpar. Tudo bem que é a Andreia que faz a torrada e lhe leva ao sofá. Mas pelo menos já não acumula a tarefa de limpar as migalhas. Isto são tudo suposições, não é? Suposições daquilo que se passa dentro da vida dela. Não é, é piada, certo? Mas é uma piada que vem baseada
na suposição que a pessoa tem da vida dela. Se vocês querem fazer uma piada em condições, estudem a pessoa, estudem a sua vida e depois façam uma piada que tenha substância, porque a substância aqui é só a vossa imaginação. E tal, mas isso não é justo porque a Andreia não o ajuda no trabalho dele. Ele vai trabalhar e ela fica em casa, certo? Mas pelo menos ela também já não é simplesmente interesseira. O meu amor deixou de ter agendas próprias ou intenções escondidas. Por exemplo, muitas vezes no passado eu fazia-lhe uma massagem ou fazia-lhe um gesto de amor, mas porque eu esperava que viesse algo para o meu lado depois, do género. Eu fiz-te isto, agora tens que dar de volta. Os tempos da Andreia em terceira acabaram, vejam. Vejam bem, ela agora faz coisas pelo companheiro sem esperar nada em troca. Como se fossem, como é que eu ia te explicar? Casados, não é? Como se fossem casados. Espera lá, eles são mesmo casados. Ou seja, ele aqui faz a piada daquilo que ele próprio está a dizer. Ela diz: eu era egoísta e aprendi a não ser. E ele diz: ai, ainda bem que afinal não és egoísta. Qual é a substância da piada aqui? É que às vezes parece que é uma relação de negócios, não é? Não estou com isto a querer dar um segundo sentido a esta afirmação, mas é que, tal como nos negócios, também há, aqui parece-me haver um evidente desequilíbrio na balança comercial, o que por vezes leva a uma ruptura tipo o Brexit. Esperemos que não seja o caso aqui da Andreia e do seu marido. Felicidades para ambos e, acima de tudo, boa sorte para a Andreia. Até à próxima e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, diz. E aqui tem, foi este o final do programa, mas agora a minha pergunta é: o que é que isto acrescentou no sentido de humor, se não ser o contrário da piada de que a mulher pertence na cozinha? A piada de. Se a piada aqui fosse dizer que a Andreia devia estar na cozinha, ia ser visto como ofensivo. Mas como estamos a fazer uma piada sobre o facto da Andreia gostar de estar na cozinha, já não é ofensivo e não tem problema nenhum. A Dina diz aqui: o homem deveria ser o pilar da casa e a mulher o coração. É precisamente o que a Andreia está a tentar dizer. Já viram alguém sobreviver sem coração? A Marisa diz que talvez seja inveja do marido da senhora. E o Pedro, ele está mesmo a tentar ter piada, coitado. Ridículo. Efetivamente, o que eu senti neste programa, eu sei que a Andreia ficou um bocadinho magoada por tentarem distorcer a palavra dela desta forma. E eu consigo compreender completamente o porquê. Por um lado, sim, eu diria que existe muito espaço de melhoria na oratória da Andreia, no sentido de se defender de possíveis ataques. Agora temos que entender que a Andreia não é política. A Andreia é só uma mulher que está a tentar ajudar outras mulheres a terem um casamento tão feliz como o dela, baseando-se em ensinamentos bíblicos. Então, se é esta a missão da Andreia e se é isto que ela está a tentar fazer, por que raios a única rádio financiada pela Igreja Católica em Portugal tem alguma coisa contra isto? Entendem o que eu quero dizer?